Fala galera do Anatomia do Octógono, tudo bem por aí? Hoje vamos analisar algumas lutas que nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Mas como assim? Lutas históricas dentro do multiverso do MMA. Lutadores que nunca se enfrentaram e que já foi fantasia na cabeça dos fãs, e hoje vamos debater essas lutas de forma específica. Separei aqui 6 lutas para a gente debater e quero saber a opinião de vocês sobre cada uma delas aqui embaixo. Quem venceria? Muito obrigado pelo apoio, assiste até o final e vamos para mais um debate de MMA. Quais são as regras? Tá? Tentei separar lutadores que já lutaram na mesma categoria em algum momento da vida. A gente vai separar Prime por Prime, lutador no top da sua condição física e técnica. Vou tentar deixar aqui de forma específica qual ano que eu vejo como tendo sido o melhor momento desses lutadores. Tá bom? Deixa aqui seus comentários, quero saber a opinião de vocês. Vamos começar, para mim, do confronto dessa lista que eu montei, do confronto que menos passou na cabeça dos fãs, né? Acho que é Chuck Liddell, ex-campeão meio pesado, contra o também ex-campeão meio pesado, Jiri Prochazka. Uma luta entre dois trocadores, que essa luta dificilmente iria ter algum tipo de grappling. Acho que o Chuck Liddell tem mais punch e, tecnicamente, ele era um pouco mais alinhado do que o Jiri Prochazka. Só que eu não vejo o Jiri Prochazka sendo nocauteado por alguém sem ser o Poatan. Acho que o Jiri Prochazka iria entrar na loucura, que o Chuck Liddell também adorava entrar nessa loucura, nessa troca de golpes. Uma luta meio difícil de se julgar, porque são dois lutadores que gostam do caos, dois lutadores que iriam entrar para sair na porrada. Acho que o Chuck Liddell, por mais que tivesse um bom queixo na época dele, ele não teria um queixo de aguentar a quantidade de pancada que o Jiri aguentaria. Não vejo ninguém na face da terra nocauteando o Jiri Prochazka se você não se chamar Alex Poatan. Se você não é o Poatan, não vejo você nocauteando o Jiri Prochazka, tá bom? Claro que no passado já aconteceu e tudo mais, mas eu digo hoje. Acho que o Chuck Liddell ali que ganhou do Tito Ortiz e o Jiri que ganhou do Glover, meu dinheiro iria no Jiri Prochazka. Tecnicamente, eu acho que ele é um pouco pior que o Chuck Liddell em pé, mas ele traria mais armas como cotovelada e movimentação que não vejo o Chuck Liddell conseguindo encontrar o Jiri Prochazka no octógono. Próxima luta. Tô vendo aqui na minha lista, peguei uma cola aqui. Khabib Nurmagomedov contra Georges St-Pierre. Essa luta foi especulada, inclusive oferecida para o Khabib, o que dizem as más línguas, né? E o que fala que pelo lado do St-Pierre, por exemplo, teve uma força muito grande para essa luta acontecer. E o Khabib já disse que o sonho do pai dele era ver a última luta dele sendo contra o Georges St-Pierre. Georges St-Pierre, para mim, é o melhor lutador de todos os tempos, o lutador mais completo da história do MMA. E o Khabib, para mim, é o melhor grappler da história do MMA. Seria uma luta muito, muito interessante de se ver. Acho que se eles entrassem no octógono juntos, o Khabib, pelo incrível que pareça, seria o lutador mais pesado, seria o lutador mais forte. Tanto que a ideia do St-Pierre seria descer para 70 quilos. Acho que seria uma luta difícil para os dois, mas se tem alguém que poderia ganhar do Khabib, seria o Georges St-Pierre. Acho que ele não teria medo de fazer grappling com o Khabib, e em pé ele é muito melhor do que o russo. Se eu tivesse que botar meu dinheiro em algum lugar, se eu tivesse que botar meu dinheiro em alguém, seria no canadense. E no melhor lutador de todos os tempos, Georges Rush St-Pierre. Qual a opinião de vocês? Próxima luta é uma luta, essa, não sei se muita gente viu esse lutador que eu vou falar agora em ação, né? Mas Fedor Emelianenko contra Jon Jones. O maior de todos os tempos contra o maior peso pesado de todos os tempos. Luta muito interessante tecnicamente e fisicamente. Fedor sempre foi um peso pesado muito pequeno. Então vamos supor, como que aconteceria essa luta? Seria o Jon Jones, que lutou ali com Daniel Cormier, por exemplo, e o Fedor, que era um peso pesado, que batia seus 104, 105 quilos. O Jon Jones poderia subir de categoria para lutar contra o Fedor. Obviamente ele não faria, né? Ele não quis lutar com o Tom Aspinall, ele não lutaria com o Fedor, né? Mas isso vai ficar só aqui entre a gente. O Fedor, para quem nunca viu lutar, o Fedor era um trator. Fedor tinha um judô muito bom, um grappling muito bom, finalizava, e em pé um lutador com uma potência muito grande e tecnicamente muito acima da média. Mas o ponto forte do Fedor era a explosão, a velocidade. Era muito difícil sair dos golpes dele, evadir dos golpes dele e conseguir ver o golpe chegando. Jon Jones, que tem o melhor controle de distância da história do MMA, poderia ser o homem a bater o Fedor no auge. O cara que acabou com a invencibilidade de 10 anos do Fedor foi Fabrício Werdum. Uma luta que acabou no chão, né? O Werdum conseguiu finalizar o Fedor com um triângulo espetacular. Werdum, enfim, tecnicamente muito acima da média. Jon Jones não iria colocar o Fedor para baixo. Não iria colocar o Fedor para baixo. Se colocasse o Fedor para baixo, o Fedor iria levantar.
Em pé, eu vejo vantagem do russo. Acho que seria uma luta muito interessante tecnicamente. Eu acho que o John Jones poderia... Cara, que luta difícil. Caraca, o que eu fui fazer essa? Tecnicamente, em pé, o Fedor é muito melhor que o John Jones. Mas o John Jones, com seu QI de luta, poderia complicar o Fedor em pé. Mas se eu tivesse que apostar em alguém... Que doideira que eu vou falar. Primeira vez que eu vou apostar contra o John Jones, eu acho. Eu apostaria meu dinheiro no russo. Pra mim, Fedor Emelianenko iria nocautear John Jones até o terceiro round. Que maluquice isso. Falando em voz alta é até pior. Próxima luta. Próxima luta, pra mim, uma das lutas mais interessantes aqui. Charles do Bronx. Charles, no seu auge ali, que venceu Dustin Poirier. Contra Conor McGregor, que venceu Ed Alves. Luta tecnicamente muito interessante e muito diferente do que as pessoas imaginam. As pessoas veem o Conor hoje e não lembram quão bom ele era, né? O Charles, por exemplo, lutador tecnicamente em pé, ele não é melhor que o Conor no auge. O Conor em pé iria trazer muitos problemas para o Charles, principalmente que o maior problema do Charles em pé é a defesa. Ele dá muita brecha para o seu oponente aproveitar espaços que o Conor acharia com facilidade. A partir do momento que o Charles conseguisse embolar com o Conor, a luta não duraria nem 30 segundos. Acho que se o Charles fosse de forma inteligente, conseguindo dosar, ele conseguiria botar o Conor para baixo e finalizar o Conor. Mas se o Charles fosse para cima, por exemplo, as mãos que o Poirier acertou no Charles, que o Justin Gaethje acertou no Charles, o Conor nocautearia o Charles se entrasse as mãos dele. Se eu tivesse que botar meu dinheiro em alguém, meu dinheiro... Difícil demais, meu Deus do céu. Eu botaria meu dinheiro no Charles do Bronx. Vou ser patriota. Vou ser patriota. Charles do Bronx iria finalizar Conor McGregor. Isso é uma afirmação. Não tô tão seguro dessa afirmação, não, só pra deixar claro. Charles do Bronx iria finalizar. Ponto. Decidido. Mais ou menos. Ilia Topuria, que ganhou do Charles, contra José Aldo Júnior, que ganhou de Chad Mendes na segunda luta entre eles no Rio de Janeiro. Uma luta que, tecnicamente, eu acho que nenhum dos dois iria procurar a luta agarrada. O Topuria é um lutador, tecnicamente, muito parecido com o Aldo em algumas coisas, mas ele tem mais potência que o Aldo. Acho que o Aldo poderia ter, sim, uma vantagem em relação a manter a distância, conseguir bater da média para a longa, manter o jab, chutar baixo. Eu acho que ele teria um jogo muito interessante para ganhar do Topuria. Acho que o Topuria, com a sua potência e a sua velocidade, poderia, sim, nocautear o Aldo, por exemplo. Vejo o Ilia Topuria uma vantagem nessa luta do multiverso do MMA. Acho que o Topuria iria complicar o Aldo com a sua potência e velocidade e tamanho também. Eu acho que o Topuria é maior que o Aldo fisicamente falando. Acho que o Aldo, por mais que ele conseguisse manter a distância, eu acho que se ele conseguisse enrolar o Topuria ali por 2, 3... O Aldo sempre foi um cara muito constante, né? O primeiro e o quinto round dele sempre foram muito parecidos. É um cara que não deixa cair o desempenho. O Topuria, a gente só viu ele passar do terceiro, quarto round uma vez, que foi contra Josh Emmett. Mas eu vejo o Topuria mais refinado tecnicamente do que o Aldo em pé. E como eu acho que a luta seria majoritariamente em pé, eu veria o Topuria com vantagem e meu dinheiro iria no Topuria. Com dor no coração, meu Deus. Anderson Silva e Alex Poatan Pereira. Que maluquice. Acho que é uma luta tecnicamente também não iria encostar o chão de maneira alguma, só com um dos dois nocauteados. Eu acho que o Anderson, ele teria a probabilidade de fazer jogo parecido com o que o Adesanya fez e complicou o Poatan na primeira e segunda luta entre eles, por exemplo, principalmente na primeira luta entre eles, no MMA, claro. Luta de bate, sai, não deixa achar. O Anderson, pra mim, tecnicamente era melhor que o Adesanya, mas eu acho que o Poatan em algum momento iria achar o Anderson. E a mão do Poatan se achasse, né, o Anderson, como se a mão do Poatan achar qualquer um no mundo, vai cair, vai à lona. Acho que é uma luta interessantíssima que eu adoraria ver. Um lutador, claro, gente, eles são amigos, já treinaram juntos, claro, só de forma hipotética, né? Mas se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu acho que o Poatan iria andar pra frente, iria pressionar o Anderson, iria travar na frente do Anderson, deixar o Anderson mexeu pro lado, mexeu pro outro, e em algum momento ele dá aquele jabzão no peito, e em algum momento a mão do Poatan iria acertar o Anderson no lugar certo. E o Poatan iria levar melhor, na minha opinião. Mas seria um lutaço, cara. Lutaço. Galera,
Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. Deixe seus comentários aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês sobre cada uma dessas lutas imaginárias que nós trouxemos aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo debate MMA. Os